Amém. Olá, boa noite, a paz seja com todos. Eu sou o pastor Edmilson, estou aqui para mais uma live, para mais uma mensagem, para mais um estudo. E eu quero enviar a paz para todos que estão nos assistindo através do Instagram. Que Deus abençoe a todos. Quero mandar um abraço todo especial para o pastor Talvanes, para a pastora Fabiana, para a Daniela, para a nossa querida Júlia e todos mais que estão nos assistindo através do Instagram. É sempre para mim um prazer, de alegria, de poder trazer a mensagem da palavra de Deus, ser canal de bênção para as pessoas que nos seguem, para as pessoas que nos acompanham e para as pessoas que estão assistindo e aquelas que irão assistir esse estudo bíblico. Hoje iremos falar sobre o tema de hoje é morte física, morte espiritual e morte eterna. Mas morte física é uma coisa, morte espiritual é outra coisa e morte eterna outra coisa totalmente diferente. E estamos aqui para levar para você o entendimento, o conhecimento da palavra. A Bíblia diz que o meu povo sofre. Está lá em Oséias capítulo 4, no verso 6. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Como eu estava falando, são três tipos de morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna é o tema da aula de hoje. Estamos numa sequência de estudos bíblicos. Eu quero repetir, para manter você atualizado e atualizada, sobre as aulas passadas. Hoje é a oitava aula. Em nome do Senhor Jesus. A primeira aula falamos sobre arrependimento. E o arrependimento é extremamente necessário na vida de qualquer pessoa. Se arrepender de quê? Das suas culpas, dos seus erros, dos desacertos, de tudo aquilo que nós fizemos e temos consciência que foi errado aos olhos de Deus, errado diante da palavra do Senhor. Pensamentos, palavras e obras, nós erramos, mas não queremos continuar vivendo no erro de maneira nenhuma. Por isso que nós servimos a Deus, por isso que somos cristãos, cristãos convictos, servindo a Deus por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o primeiro assunto foi arrependimento. É quando o homem deixa a ficha cair, ele percebe como está a sua vida em relação a Deus, no seu estado de culpa, e através do arrependimento ele se volta. Ele confessa Jesus, se quebranta para viver uma nova vida com Deus, recebendo perdão dos pecados, recebendo o nome no livro da vida, recebendo o Espírito Santo, a graça e a capacidade de uma vida nova. A segunda aula foi perdão, porque depois do arrependimento vem perdão. Se você se arrepende, você se volta para Deus, é lógico que Ele vai te perdoar. E a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende um advogado junto a Deus, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo o justo, Ele é o nosso advogado. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, lançar os nossos pecados no mar do esquecimento e nos proporcionar o direito de iniciarmos uma vida nova, zerar a conta perante Deus através do perdão e começar uma vida nova com Cristo. É isso que Ele oferece, reconciliado com Deus, onde as consequências do passado se tornam nulas e nós começamos aí uma vida nova. Sinta-se perdoado por Deus e se perdoe também por tudo aquilo que você fez no passado. Se perdoe, assuma o perdão de Deus e desfrute da vida nova que Deus te concedeu no nome de Jesus. A terceira aula foi sobre salvação, porque é exatamente isso: arrependimento, perdão de Deus, salvação. Salvação, isso mesmo. O direito de vida eterna, o direito de se tornar filho, o direito de se tornar família de Deus, o direito de falar com Deus cara a cara por intermédio de Jesus, saber que seremos ouvidos, o direito de receber o Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo,
o direito de ter o nome escrito no livro da vida, o direito de termos os anjos de Deus nos guardando e nos protegendo a cada dia. Salvação, direito à vida eterna. Jesus disse lá no capítulo 1, aliás, a palavra diz lá no capítulo 1, lá em João capítulo 1, verso 12, veio para o que era seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, deu-lhes o poder de se tornarem seus filhos, os quais não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas de Deus, mas de Deus, ou seja, por obra e graça de Deus, no nome do Senhor Jesus. A quarta aula, falamos sobre o novo nascimento. Junto com a salvação, vem um novo nascimento. E o que é o novo nascimento? Tornar-se uma nova criatura. Nascer da água, nascer do Espírito, nascer de Deus, onde o velho homem desaparece com seus delitos e pecados e surge um novo homem para Deus, uma nova mulher para Deus, um novo ser para Deus, liberto, transformado, abençoado em nome de Jesus. A nossa quinta aula foi batismo em águas e batismo no Espírito Santo. É isso que acontece. Depois de você receber Jesus, as portas se abrem para você receber legalidade do batismo em águas e ser batizado também no Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E está escrito que esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, tantos quanto o Senhor chamar, têm direito à promessa do Espírito Santo. Ei, todas as bênçãos de Deus se toma posse pela fé. Todas as bênçãos de Deus é pela fé, através de Jesus Cristo. Você não merece. Tem gente que quer merecer o batismo com o Espírito Santo como as demais bênçãos. Não, é por fé. Começa a orar: Senhor, eu estou na igreja há muito tempo ainda, não é? Não fui batizado ainda, mas eu quero e vou receber por fé, não por merecimento, não porque eu me tornei mais santo do que os outros. Não é, é por fé. É saber que é uma promessa que é liberada para todo o povo de Deus e você tem direito a ela no nome de Jesus. Toma posse, porque ser batizado com o Espírito Santo é muito bom. Falar a língua dos anjos, ser cheio do Espírito Santo e ser usado pelo Espírito Santo é tremendamente fundamental para o desenvolvimento da nossa vida espiritual e o avanço do Evangelho em nome de Jesus. A sexta aula, falamos sobre pecado e suas consequências. Mostramos o que aconteceu com o homem lá no Jardim do Éden, quando ele pecou e foi expulso da presença de Deus. Ou seja, pecou, já vieram as consequências. E aí vem uma série de maldição que nos acompanham até o dia de hoje. Inclusive esta pandemia é pecados, é desobediência, é rebeldia do homem contra Deus. Ou seja, toda situação, não é, de pecado, infelizmente leva o homem a esta situação. Falamos na última aula sobre jejum e oração. Jejum e oração são as armas mais poderosas. A arma mais poderosa que Deus nos confiou foi o jejum e a oração. Através do jejum e oração, nós vencemos batalhas, guerras tremendas. E jejum e oração tem que fazer parte das nossas vidas sempre. O jejum semanal. Jejum semanal. Jejum semanal. Mas a oração é constante. Viver em espírito de oração constante. E de acordo com a ocasião, a necessidade, o jejum pode ser diário, de acordo com a sua estrutura física, como também da sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o tema da lição de hoje, a oitava lição, o tema da lição de hoje é morte física, espiritual e morte eterna. Essas coisas a gente precisa entender e separar uma da outra. Só que sobre aqueles que estão nos ouvindo, sobre as pessoas que estão participando do nosso estudo, eu profetizo vida para vocês, eu profetizo saúde,
eu profetizo paz. Como profeta de Deus, eu libero bênção, eu libero paz, eu libero saúde, eu libero vida em nome do Senhor, e vida com abundância. Receba, porque como profeta de Deus, eu estou liberando vitória, saúde, cura, paz, portas abertas. E eu determino e decreto o fim de toda maldição na sua vida, o fim de toda maldição na sua casa, na sua família, e que se inicie um tempo novo. Mesmo no meio de pandemia, Deus vai fazer surgir um tempo novo na vida de cada um que estão assistindo esta live, em nome do Senhor Jesus. Receba vida, receba vitória, receba visitação dos céus. Uma vida nova começa em nome do Senhor Jesus, ok? Recebam vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Vida abundante, saúde, paz, alegria, conquista, realização, todas as áreas da vida. Vida espiritual, vida familiar, vida financeira, vida emocional, vida profissional, todas as áreas. Todas as áreas. Recebam vida, porque quem garante a vida é o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero ler um texto da palavra que está no livro de Gênesis. Gênesis é o texto base do estudo de hoje. Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis 2. Gênesis 2. Quero mandar um abraço e um beijão para meu querido Talvanes, a nossa querida Fabiana, a nossa querida Daniela e a nossa querida Júlia, lá em Ilhéus, na Bahia. Beijo para todos, a paz. Como também, não é, o Gustavo, que entrou. Abraço, meu filho, seja bem-vindo ao nosso estudo. Deus te abençoe. A paz seja contigo, no nome de Jesus. E como eu estava falando, quero mandar também, não é, para o Ministério de Louvor da Igreja Rio de Água Viva, lá em Ilhéus, na Bahia. Igreja Evangélica Missionária Rio de Água Viva. Todo o Ministério de Louvor, um beijo para vocês, sucesso. Como também para os obreiros da igreja aí em Ilhéus, na Bahia. Em nome do Senhor Jesus. A paz seja com todos. O texto base da nossa leitura de hoje, do estudo, está em Gênesis capítulo 2. Capítulo 2, verso 15 a 17, que diz da seguinte maneira, em nome do Senhor Jesus. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a ordem que Deus deu para aquele casal, Adão e Eva, lá no jardim do Éden, jardim que Deus plantou com as suas mãos. Tudo que Deus criou foi com a força da palavra. Haja luz, e começou a falar e as coisas começaram a acontecer. Porém o homem, ele coloca a mão na massa, ele faz o homem com as suas mãos, ele sopra nas narinas o fôlego de vida, ele planta um jardim perfeito, lindo, maravilhoso, belo, rico, lugar mais lindo da terra. E ele coloca o homem naquele lugar de delícia, porque Deus te quer ocupando lugar de paz, de delícia, de abundância. Ele coloca o homem no jardim do Éden, que ele criou, formou com as suas próprias mãos. Ele plantou aquele jardim. Deus te quer no lugar de abundância. Deus te quer no lugar de prosperidade. O melhor de Deus está chegando para a tua vida, independentemente de crise. Receba o melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E ele dá uma ordem: vocês vão ficar aqui para cultivar e para guardar. O grande problema de Adão e Eva é que quando o Senhor falou que eles deveriam cuidar, cultivar o jardim e guardar, eu creio que na mente deles, eles pensaram o seguinte: guardar o quê? Ou de quem? Qual é a ameaça? Qual é o perigo? Por isso que a Bíblia diz que temos que orar e vigiar. Orar e, isso mesmo, vigiar. Quando o Senhor falou para eles guardarem, é para que eles tivessem cuidado de que alguém poderia querer entrar naquele lugar, penetrar naquele lugar, tirarem aquele casal da presença de Deus. Mas eles não viram o perigo, só viram o jardim, só viram a beleza, não atentaram para a palavra. E aí, nesse intermédio, entra Satanás, através de uma serpente, que talvez circulasse por aquele ambiente, e ele usa a serpente, e fala com a mulher, e convence a mulher dizendo: certamente não morrereis.
O Senhor falou que vocês morrem? Não, não morrem. Certamente vocês não morrerão. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, os olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Terão domínio sobre o bem e o mal. E Eva toma do fruto e come e dá para o seu marido. E ele também come. E a partir daí, entrou desgraça na vida do ser humano. O Senhor disse, certamente no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E aí Deus vem em busca do homem no jardim. Deus vem em busca do homem lá no jardim. Deus vem em busca do homem. E o que é que acontece? O que é que acontece? O homem está escondido. Fizeram folhas de figueira, veste de folha de figueira, se esconderam, ouviram a voz do Senhor, se esconderam, e o Senhor perguntou para ele, onde estás, Adão? E ele disse, eu ouvi tua voz e temi, tive medo e me escondi. Aí o Senhor perguntou, quem te mostrou que você estava nu? E aí ele fala, a serpente, aliás, a mulher que tu me deste. E a mulher, o Senhor pergunta para ela, ela fala, foi a serpente. Aquele jogo de empurra, ninguém é culpado. Ainda hoje o jogo é o mesmo, né? Sempre tem alguém culpado pelos seus insucessos, não é? E aí vai aquele jogo de empurra, quando o certo seria se colocar na presença de Deus e admitir erros e culpa. Porque quando você faz isso com humildade e quebrantamento, Ele vai te perdoar e te oferecer uma nova chance e uma nova oportunidade. E aí Deus lança maldição na terra, maldição sobre o homem, maldição sobre a mulher, e os expulsa da presença de Deus. E agora eles terão que, do suor do rosto, eles não guardaram o que Deus mandou guardar, e por não guardar, Satanás se infiltrou. Então guarda a tua casa, guarda os teus pensamentos, guarda a tua família, guarda os teus bens, guarda os teus filhos, guarda tudo que Deus colocou na tua responsabilidade, porque Satanás, ele é ladrão. Jesus disse, ele é ladrão, e o ladrão veio para matar, roubar e destruir, e o ladrão não avisa quando vem, ele chega sutilmente, sorrateiramente. Então seja inteligente, vigia, porque Deus te deu para você guardar tudo que Ele colocou nas tuas mãos. Guarda, preserva, né? Ore e tenha muito cuidado para guardar, proteger tudo que Deus colocou nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, ok? Deus é fiel para fazer sempre mais abundantemente. E aí começou aquele processo, não é, de maldição. Você diz, certamente vocês morrerão. A primeira coisa que acontece, Deus os expulsa da presença. Tira ele do paraíso e agora são expulsos da presença de Deus. Cristina Vieira, beijo, Deus te abençoe, viu? Seja bem-vinda ao nosso estudo bíblico, sendo este hoje, não é? Esta sequência de estudo bíblico é a 8ª aula desse estudo. Toda segunda-feira estamos gravando esta live, esse estudo, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, um abraço. E começou a sequência aí de morte. Morte espiritual, a primeira morte que aconteceu, eles foram expulsos da presença, perderam a vida de Deus que estava nele, a comunhão, porque a Bíblia diz que todo dia, no pôr do sol, Deus vinha se encontrar com eles. Deus se encontrava com eles, e agora perderam a comunhão, perderam a presença de Deus, e entraram em processo de morte física. Eles não iriam morrer lá no Jardim do Éden, em comunhão com Deus. Não fazia parte, a morte não fazia parte da vida do homem, nem do projeto de Deus. Mas o Senhor disse, se vocês desobedecerem, certamente morrerão. E eles entraram agora em processo de morte, ainda que demorou algum tempo, mas morreram também fisicamente. Tanto morte física, como também morte espiritual. Morte espiritual. É um processo terrível e temos que ter muito cuidado, porque pecado tem consequência. Pecado tem consequência. Gente, pecado tem consequência. Pode ser, a Bíblia fala do prazer do pecado, o gozo do pecado, como está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Mas mesmo o pecado que tem gozo, ele tem consequência. A mentira tem consequência, a vaidade tem consequência, o adultério tem consequência. Olha, o sexo fora do casamento, o sexo ilícito tem consequência, a mentira tem consequência, o roubo tem consequência, toda forma de desobediência tem consequência. A Bíblia diz lá no capítulo 6 de Gálatas, verso 7, que Deus não se deixa zombar. Aquilo que eu me semear, Ele colhe, tem consequência. Eu quero dizer para você, ei, se você está sendo tentado pelo diabo, te oferecendo um momento de prazer, diga não para Satanás e sim para Deus,
Porque o que ele quer é tirar você da presença, ele quer tirar você da comunhão com Deus, te afastar. Porque quando você se afasta de Deus, se torna presa fácil. Ele quer somente te atingir, ele quer te ferir, te tocar. Protege tua vida, protege tua família. Seja sábio, seja sábia, seja inteligente, em nome do Senhor Jesus. Ok? A Bíblia nos fala, lá no livro de Efésios, Efésios capítulo 2, a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, tem algo que eu quero compartilhar com você. Efésios capítulo 2, um verso para a nossa meditação. O verso primeiro diz o seguinte: e vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais dantes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, olha que coisa séria, filhos da ira, meu Deus do céu, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu juntamente com Ele, com Cristo, a vida. Pela graça sois salvos. A primeira morte não é a morte física, é a morte espiritual. E o que é morte espiritual? Já expliquei. Quando o homem perde a comunhão com Deus, quando a mulher perde a comunhão com Deus. Esta é a primeira morte. É a morte física, a morte espiritual. Adão e Eva experimentaram morte espiritual. Tinha comunhão, estava na presença, via o próprio Deus, mas trocou pelo prazer de um fruto, uma coisa momentânea, de momento, e umas consequências eternas. Porque pecado tem consequência, infidelidade tem consequência. Seja fiel. A Bíblia diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Seja fiel nos seus compromissos, aos seus amigos, à sua esposa, aos seus pais, à sua mulher. Fidelidade. Porque qualquer outra coisa tem consequências. E eu digo para você, são seríssimas. Séria. Então não se envolva por um momento de prazer e nada do que o diabo ofertar para a sua vida, para que você não perca a comunhão, não morra espiritualmente. Porque tem muita gente que estava na presença de Deus, estava na igreja, servindo a Deus, e hoje estão no mundo, na cachaça, na prostituição, na macumba, na feitiçaria, de volta para o pecado, como o cachorro, como que o cão que voltou para o seu próprio vômito, como a porca lavada que voltou, como diz a Bíblia, para o despojadouro de lama. Olha que coisa terrível. Depois de experimentar a graça, depois de ter o nome escrito no livro da vida, ei, segura, como diz a palavra, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então a primeira morte é a morte espiritual. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, diz o seguinte: está escrito que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E outra coisa, toda vez que você toca na morte, você sente tristeza profunda. Toda vez que você pratica um pecado, toda vez que você pratica algo que desobedece à palavra, você está tocando na própria morte. É por isso que logo depois do pecado vem aquele sentimento de tristeza profunda, de angústia profunda. E alguém pode perguntar: como é que o senhor sabe, pastor? Porque eu já passei por isso. É horrível. O sentimento é horrível. É morte. É morte. Se você não se volta para Deus para confessar, para se levantar, aquele sentimento de morte continua. Por quê? Porque você tocou em morte. O salário do pecado é morte. A recompensa do pecado é morte. Deus não está brincando com isso. É sério. Então vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã. Vigia, meus amigos. Porque estar com Deus é infinitamente melhor, em nome do Senhor Jesus. Ainda no livro de Romanos, na carta de Romanos, no capítulo 5, o verso 12, que é um verso que eu quero compartilhar com você. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. A morte entrou por um e passou para todos os homens, de maneira que todos pecaram. Por isso que Jesus veio para salvar, porque não tinha um sequer, um só. Não tinha, como não tem, um só. Todos precisamos nos voltarmos para Deus,
com quebrantamento, com arrependimento, sair da morte espiritual, receber vida, receber perdão, receber graça, receber vida eterna em nome do Senhor Jesus. A segunda morte é a morte física. Adão e Eva passaram pela morte espiritual, foram expulsos, perderam a comunhão com Deus, morreram espiritualmente, perderam neles a vida de Deus e entraram no processo de morte física. Ainda que levou algum tempo, mas a cada dia eles estavam nesse processo de morte física, até que chegou o dia que de fato morreram fisicamente. Olha que coisa triste. Por que nós não aceitamos a morte? Porque homem nenhum aceita a morte. Porque nós não fomos feitos para morrer. O que é interessante é que no jardim do Éden, junto ali no meio do jardim, havia a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão e Eva tivessem feito a opção de comer a árvore da vida, que não estava proibida, a árvore da vida não estava proibida, e eles fizeram a opção pela árvore errada, deixaram a vida e entraram no conhecimento do bem e do mal. Eu quero dar uma palavrinha rápida aqui. Tem muita gente vivendo vida espiritual na árvore errada. O que é a árvore errada? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa o bem e o mal, o que está certo e o que está errado, o que tem razão e o que não tem razão. A árvore da vida, que fala que é Jesus, ela fala de misericórdia, de amor, de perdão, de paz, de reconciliação com Deus, de vida. E nós passamos a vida inteira na árvore errada. Mesmo conhecendo Jesus, conhecendo o Evangelho, passamos a vida inteira na árvore errada. Como assim, pastor? Quem tem razão? Você sabe que eu tinha razão. Eu fiz isso porque eu tinha razão. Mas você está errado. A gente está sempre apontando o erro de alguém, falando que a gente tem razão. Essa árvore é a árvore errada. E a nossa razão é Jesus. Eu digo para você, é melhor ter paz do que ter razão. De que adianta uma mulher falar para o marido que ela tem razão se eles estão brigados? De que adianta o marido dizer para a mulher que ele tem razão, que ela está errada, se vai gerar uma briga, uma contenda, uma separação? De que adianta? Essa árvore é errada. Sai desta árvore, querido, e vai para a árvore da vida, que é Jesus, porque lá tem perdão para todo mundo, tem misericórdia, tem reconciliação, tem paz, tem amor, tem alegria. A árvore da vida é Jesus, tem alegria. É a árvore que eles não fizeram a opção. Fizeram a opção pela árvore errada. E parece que a gente aprendeu com Adão e Eva. Estamos sempre na árvore errada, brigando com os vizinhos, dizendo que a gente tem razão, brigando com os irmãos da igreja, dizendo que a gente tem razão, brigando com alguém para mostrar que nós temos razão, que nós estamos certos, que nós somos do bem. Ei, ser do bem é ser de Cristo. É melhor ter paz do que ter razão. De que adianta alguém com tanta razão e perdeu a família, perdeu o casamento, perdeu a paz, perdeu a alegria, vai dormir triste, enfim. Seja inteligente. Tenha paz. Élida, beijão, seja bem-vindo. Keminho, um abraço para você. Beijo para todos vocês que estão ligados conosco nesta live, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Então, como eu estava falando, aí vem a morte física. Morte física é exatamente aquele período em que o homem é chamado para o acerto de conta, onde a Bíblia diz, lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, onde o pó tem que voltar para o pó, e o espírito, o fôlego, volte para Deus que o deu. Olha o que diz a palavra em Gênesis 3,19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eita! O homem não precisava passar por isso, é por isso que a gente não aceita. A gente briga, porque a gente não aceita a morte. A gente quer vida, a gente quer viver. A gente sabe que quer ir para o céu, a gente ama Jesus, mas você quer ir agora? Ninguém quer ir agora. A gente sabe que o céu é um lugar de maravilha, mas tem família, tem a vida, e a gente fica lutando por ela, porque a gente não foi feito para morrer. Eu e você, nós fomos feitos para viver eternamente. Mas calma, a gente vai desfrutar desta vida com Jesus pela eternidade, com certeza, porque é a promessa do Senhor. A vida, vida eterna, vida com Deus, vida com Cristo, vida para sempre, em nome de Jesus. Então a segunda morte é a morte física. É quando o pó, ele tem que voltar para a terra,
e o espírito, o fôlego, volta para Deus que o deu. Há uma outra passagem no Salmo 89, o verso 48, diz o seguinte: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. Olha que coisa séria. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Qual homem na terra? A não ser o Elias, que foi arrebatado no redemoinho, e Enoque, que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, Deus tomou para si. Os demais passaram todos pela morte. Todos passaram pela morte. Esses dois aí foram privilegiados. A não ser nós, que vamos ficar para o arrebatamento. Nós somos a última geração. Nós somos a geração do arrebatamento. A gente não vai passar por esta morte, porque Cristo vai vir levar a sua igreja e estaremos com Ele pela eternidade. Que glória! Aleluia! Nós somos a geração do arrebatamento. Quem é a geração do arrebatamento, dá um glória aí. Se você é a geração do arrebatamento, dá um glória. Aperta aí, para ver os coraçõezinhos subindo aí. Hein? Se você é a geração do arrebatamento, eu quero ver você dando glória aí. Uma resposta, um feedback para mim, em nome do Senhor Jesus. Então a segunda morte é a morte física. Morte física. E a gente já viu na Bíblia que não existe homem que não passe por essa situação. Aí, olha os coraçãozinhos subindo aí. É sim, nós somos a geração do arrebatamento. Jesus vai vir para buscar a igreja e nós iremos direto estarmos com o Senhor. Beijo para vocês, em nome de Jesus. Amém? Então entendemos que a primeira morte é a morte espiritual. Adão e Eva foram expulsos. E o homem sem Deus está morto espiritualmente. Morto espiritual. Por isso que ele procura o pecado, a carne, a prostituição, a mentira, tudo que não presta. Porque ele está morto espiritual. Está vivo fisicamente, mas está morto. Quando ele se volta para Deus, quando a mulher e o homem se voltam para Deus, que ele se confessa Jesus, ele recebe o perdão dos pecados e recebe outra vez a vida espiritual. Deus volta para ele, Deus se volta para ele, ele recebe comunhão com Deus, vida com Deus, o nome no livro da vida, ele recebe de novo. Por isso que fala novo nascimento, por isso que fala de regeneração, ou seja, recriar o homem. Regenerar é nascer de novo, é nascer da água do Espírito. Receber vida espiritual, comunhão com Deus, estar reconciliado com os céus. Aleluia! Você recebeu isso. Eu recebi isso. Vida espiritual de volta, comunhão com Deus, alinhado com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Um abraço, minha linda. Missionária, seja bem-vinda à nossa live, viu? Deus te abençoe, no nome de Jesus. Então, estamos falando da morte física, morte espiritual e morte eterna. Mas a primeira morte é espiritual, que aconteceu com Adão e Eva. E conosco também nascemos no pecado, nascemos mortos também espiritualmente, mas ao receber Jesus, recebemos vida, comunhão, paz, vida eterna, salvação em nome de Jesus. E a terceira morte, essa é terrível. Terceira morte. A Bíblia chama de segunda morte, porque é a segunda morte espiritual. Ele já morreu espiritualmente, agora morre espiritualmente para sempre. O homem morreu espiritual e pode ser temporário, um tempo da vida dele, até que ele se reconcilie. Mas tem uma outra morte, que é a terceira morte. Essa é terrível, aí não tem mais jeito. Vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 20. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20. Olha o que diz lá. Apocalipse capítulo 20, olha o que diz a palavra. Apocalipse capítulo 20. Missionário, bem-vindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Missionário, bom ter você conosco, viu? Capítulo 20, verso 14. Meu Deus, olha o que diz Apocalipse 20, 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Que coisa terrível, quero repetir. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
é a segunda morte. Ou seja, é a terceira morte, porque aqui está falando da primeira e segunda morte espiritual. Mas também tem a morte física, então é a terceira morte. A primeira morte é a morte espiritual, quando o homem perde a comunhão com Deus. A morte física, porque o pó volta para o pó, não tem jeito, a não ser nós que somos a geração do arrebatamento, iremos passar direto para a glória, sem passar pela morte, iremos triunfar sobre a morte. E a morte eterna, que a Bíblia chama de a segunda morte, é o homem ser lançado no lago de fogo. E o que é interessante, o lago de fogo não foi feito para homem nenhum. O lago de fogo foi feito para Satanás e os demônios, os seus anjos. Não foi feito para o homem. O lago de fogo é uma prisão eterna, é um lugar de tormento eterno. Quando fala eterno, não acaba jamais. É uma prisão para toda a eternidade. Não foi feito para o homem. O homem foi feito para Deus, para a glória de Deus, para a comunhão com Deus. Mas a desobediência, o querer ouvir tanto o diabo e não querer ouvir Deus, vai fazer companhia para ele. Você já imaginou nessa pandemia quanta maldade se comete contra o ser humano? Não é? Quanta maldade, quanta corrupção. As pessoas estão caminhando a passos largos para esse lugar. Que nós não queríamos, é lógico. Mas eles estão caminhando a passo largo, sem temor de Deus, sem respeito a Deus, sem respeito à vida, sem respeito a ninguém. Mas continue no seu lugar orando, pedindo graça e misericórdia para eles, graça e misericórdia para a nação brasileira, para nossos familiares e para aqueles que não conhecem Jesus. Porque o lugar é terrível, não tem escapatória. O homem vivo, ele pode se arrepender e receber vida espiritual, mas no lago de fogo jamais. Eu quero ler, porque estamos encerrando a lição, eu quero ler essa passagem. Olha que coisa séria, é muito séria isso. Eu quero encerrar falando desta morte, não é? É terrível, é terrível. Eu vou ler aqui uma passagem e vou encerrar. Olha o que diz, capítulo 20 de Apocalipse, verso 11 em diante. Vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado no trono, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, plural, livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Meu Deus! Deu mar os mortos que nele havia. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Estamos encerrando a nossa aula de hoje. Estamos já há cerca de 40 minutos. E um trono branco, abriram-se os livros, plural, muitos livros, e outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados por aquilo que estava escrito nos livros, ou seja, todos os pecados é anotado. Tudo que o homem faz é anotado no céu. Toda desobediência, toda forma de pecado é anotado. Se tiver arrependimento, se recebeu Jesus, Deus passa a borracha, apaga tudo e escreve o nome dele no livro da vida. Se não tiver um nome no livro da vida, não tem salvação. Serão lançados no lago de fogo aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E para isso tem que ter arrependimento, tem que receber Jesus, confessar Jesus e viver vida nova, viver em obediência à palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Ele é o caminho. Temos que trilhar e permanecer nele, em paz, em harmonia, tendo cuidado com a nossa língua, tendo cuidado com nossos olhos, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas ações diárias, vigiando, porque o que nós recebemos é precioso demais. Então eu falei hoje sobre morte espiritual, morte física e morte eterna. Mas o que eu quero para você, o que eu profetizo para você é vida eterna.
vida com Deus pela eternidade. Se alguém não quer, amém. Mas nós iremos estar eternamente com Deus, aliado com Deus, e para isso temos que ter vida de santidade, vida no altar de Deus, na oração, na palavra, no amor ao próximo, no amor a Deus, uma vida humilde, recatada, uma vida em paz de uns para com os outros. Ei, marido e mulher, a Bíblia diz que a vossa oração é impedida quando vocês não estão em comunhão. Vive em comunhão com Deus para que as orações não sejam impedidas. Abençoe sua casa, chama teus filhos, faz culto doméstico. Vamos orar pela nação, vamos orar uns pelos outros, para que nós possamos liberar vida sobre a nação, vida sobre a cidade, vida para os nossos familiares e vizinhos e parentes e amigos, pessoas com as quais convivemos e que elas precisam urgentemente de Jesus. Fala de Jesus, testemunha de Jesus, para que as pessoas recebam vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Quero agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção, e essa foi a nossa 8ª aula. Toda segunda-feira fala para alguém. Nesta hora, 8h30 da noite, estamos gravando uma live, trazendo uma lição bíblica para abençoar o povo de Deus. Mas antes de encerrar, eu quero dizer para você que nós estamos com um curso. É um curso sobre finanças, curso bíblico sobre finanças. É um curso de finanças bíblicas. Tremendo esse curso. Um curso poderoso. São 22 aulas. Eu não vou dar esse curso nem no YouTube, nem no Instagram. Esse curso é online. As pessoas precisam adquirir esse curso, fazer a inscrição nesse curso e receber o link na sua casa. Aí você abre no seu celular ou no seu computador e você tem as aulas na comodidade da sua casa. São 22 aulas. Na verdade, o curso está dividido na primeira e segunda parte. São 2 partes. A primeira parte tem 10 aulas. Só que eu vou dar uma aula de bônus. Uma aula de bônus. É uma aula que a gente vai entregar para as pessoas. Em cada parte tem uma aula de bônus. E essa aula de bônus vai ser Finanças para a Família, que é a 11ª aula. E o outro bloco, o segundo bloco, também tem 10. E a última aula é Segredo dos Bancos que ninguém conta para você. São 22 aulas sobre finanças bíblicas. Bíblia pura, como lidar com as finanças. E qual é o propósito desse curso? Fazer você equilibrar as finanças, sair das dívidas e entrar no patamar de prosperidade. O curso propõe a isso. Tem muita oração, tem muito jejum, tem muitas vigílias sobre esse curso, muito estudo, muita pesquisa, muitos cursos, vídeos e livros lidos para produzir esse curso. E você pode entrar neste curso entrando em contato conosco. Vai ser maravilhoso. E no final tem um lindo certificado colorido que eu vou emitir para todas as pessoas que participarem deste curso. No YouTube você vai nos encontrar no nosso canal Edmilson Life Coach. Deixa eu repetir, Edmilson Life Coach. Como é escrito Edmilson Life Coach? Edmilson, Demudo, L-I-F-E, Coach, C-O-A-C-H. Né? Edmilson Life Coach. Aí você me encontra no YouTube, como também no Instagram. Olha só, para você entrar em contato comigo, anota aí meu telefone. Para você participar desse curso, eu digo para você. Eu garanto para você que esse curso vai fazer você organizar a tua vida financeira, sem dúvida. Sair das dívidas, porque é uma coisa séria. Dívida é coisa que consome, que tira a paz, que abala a estrutura da família. E muitos casamentos já foram destruídos por causa da falta do dinheiro. Então o curso vai te ajudar a você controlar as finanças, sair das dívidas e prosperar em nome do Senhor Jesus. Entre em contato comigo pelo telefone 82 é o DDD, 82 é o nosso código 82, aí vem 9827 3904. Entra em contato conosco, vai ser um lindo curso. Você não vai encontrar nem no YouTube, nem no Instagram. Isso é um curso onde você vai fazer sua inscrição e você vai receber o link na sua casa, na comodidade da sua casa. As aulas, elas custam um tempo de mais ou menos meia hora, 28 a 29 minutos, não chega nem a meia hora, cada aula. E você pode assistir como você quiser. E você nos envia o teu e-mail, porque é mais fácil enviar para você todo esse material através do seu e-mail. Rapidinho aqui, vou falar o tema das aulas. Rapidinho, ainda dá tempo a gente falar, as aulas. Olha só, primeira aula, mudança de mentalidade.
Segunda aula, motivos bíblicos para prosperar. Terceira aula, tomando as rédeas da vida financeira. Quarta aula, finanças controladas, sem dívidas. Quinta aula, 20 ações para cortar gastos. Sexta aula, mentalidade de um cristão próspero. Sétima aula, perigo dos investimentos. Os investimentos que têm perigos, a gente vai acordar você. Oitava aula, gerando multiplicação. Nona aula, lei da semeadura bíblica. 10ª aula, princípio de prosperidade. Vai ser realmente muito bom trazer para você. E a 11ª, finanças para a família. É uma aula de bônus, aula extra. A segunda parte, princípios bíblicos de prosperidade. Segunda aula, sucesso existe, não é por acaso. Terceira aula, onde você tem pautado a sua vida. Quarta aula, vencendo as crenças limitantes. Quinta aula, qual sua relação com o dinheiro? Tremendo. Sexta aula, construindo um modelo mental de prosperidade. Sétima aula, a química da vida extraordinária. Oitava, pare de contar historinhas. Nona, quadro da vida extraordinária. 10ª, competências de um multiplicador. Olha, cada aula está melhor do que outra. Poderosa. Cerca de 28 a 29 minutos de aula. E você pode assistir na comodidade da sua casa, a hora que você quiser, no seu computador ou no seu celular. Tremendo, tremendo, tremendo. Aula maravilhosa. Não é? Thaisa, Deus abençoe. Em nome de Jesus. E a 11ª para a aula da segunda parte. Segredo dos bancos que ninguém te conta. Ok? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Não é? Um beijo, né, para o Naninho. Naninho, beijo para você, para Lúcia, para Thaís, Tamires, Tayane, para todo esse pessoal maravilhoso que está nos assistindo agora. Segunda-feira, 8h30, a gente volta com mais uma aula. Se interessa para você o curso, entre em contato. 99827-3904. Tremenda. Inclusive a aula de abertura do curso, amanhã, ela já vai estar no YouTube. A aula de introdução, não é a primeira aula, é a aula de introdução. Ela vai estar no YouTube amanhã e você já pode conferir de que se trata de algo maravilhoso, poderoso. Beijo, a paz para todos, em nome do Senhor Jesus. Até segunda ou a qualquer momento que Deus nos proporcionar um grande encontro. Fica na paz, até a próxima semana.